Bom dia a todos. Vamos ler aqui alguns trabalhos sobre, especialmente, reação química. Reações químicas, pessoal, é uma são totalmente diferentes do que fenômenos físicos ou transformações físicas. Uma reação química é algo mais intimamente relacionado com a matéria. Vamos botar aqui a minha mão como um exemplo, fenômenos físicos. Elas deixam as partículas muitas vezes umas distantes da outra. Já reações químicas não, é uma mistura de partículas. E essas misturas de partículas que vão produzir novos compostos, novas substâncias, novos fenômenos, efeitos. Uma reação química é algo totalmente diferente. É como eu citar o caso do sódio e o cloro, quando eles vão formar o sal de cozinha. O cloro é uma substância altamente eh, que pode ser usada, né, para matar pessoas em grandes quantidades. Ela além de matar pessoas, especialmente pelo cheiro forte no colo em forma de gás, enquanto o sódio, na menor presença com a água, sódio puro, o cloro puro, ele vai ser uma substância altamente explosiva. Mas quando esses dois compostos se encontram, eles vão estar formando o que nós dizemos o NaCl. O NaCl nada mais é do que o sódio e o cloro juntos. E é tão interessante essa substância que na presença de água, eles estão na forma de íons. E é só retirar a água que esses íons voltam. E que esse composto volta a ser o sal de cozinha. Na presença de água vai ter essa separação e na falta de água eles vão estar se juntando, isso dentro de um recipiente. Isso dentro de um recipiente. Pois é, as características da reação química têm muito a ver com essa situação de são duas substâncias que não têm, que têm propriedades distintas, mas quando se unem, vai obter novas características. Esse é o princípio da reação química. Eu gosto de pensar que a maioria de nós se lembramos da química em decorrência das reações químicas, principalmente em decorrência das reações explosivas. E já eu já digo, 99,9% das reações das explosões está acontecendo uma reação química. No entanto, todavia, essas são as reações mais fortes. Existem fenômenos químicos um pouco maiores que as reações químicas, seriam as reações nucleares. Essas têm o maior grau de energia que nós conhecemos. No entanto, existem as reações químicas que têm graus bastante forte, energeticamente falando, e existem aí as interações químicas, que é o menor grau
de energético possível. O que é interação química, professor? Seria basicamente muito parecido com efeitos físicos. As interações químicas seria basicamente também muito atrelada a efeitos físicos. Inclusive, muitas interações químicas, nós fazemos essas explicações por, pela física de Newton, também chamada física clássica. Bem, sobre os trabalhos. Eu estava observando aqui a elaboração do conceito de transformação química em uma perspectiva bilíngue. Desta forma, a pessoa que lê esse artigo vai ter uma ideia bilíngue, que é uma ideia entre nós, entre as pessoas e a população surda. E a população surda. Reações químicas, fenômenos e transformações, que é este outro trabalho aqui. É interessante que ele trouxe uma somatória. Isso deve indicar a quantidade de possibilidades de reações que acontece na química. E outra é transformações, concepções de estudantes sobre as reações químicas, que é uma perspectiva já voltada para os estudantes. E aqui ele tenta explicar uma das explicações para o fenômeno de reação química, sendo que a reação química, de um modo geral, é um fenômeno de vários conceitos. No entanto, historicamente, a ideia de afinidade foi, a princípio, um dos primeiros conceitos para traçar essa teia hoje que nós conhecemos sobre reações químicas, sobre o efeito de reações químicas. A princípio, nós vamos ler esse artigo. Embora seja um artigo já com bastante tempo, de 1995, mas é um bom artigo que traz alguns conceitos sobre reações químicas, da Alice Ribeiro Casimiro Lopes. Então vamos lá. Dar aqui um zoom. Em nossa linguagem cotidiana, fenômenos significa acontecimentos extraordinários, não corriqueiros. Dentro do campo científico, fenômeno assume significando opostos, assume significado oposto. Cientistas trabalham cotidianamente com o fenômeno ou transformações variadas. E mais, a forma de concebermos o fenômeno científico associa-se diretamente à nossa própria concepção de ciência. Quando consideramos fenômenos, tudo aquilo que acontece na natureza, associamos a um conceito filosófico que entende o processo de fazer ciência como observar fenômenos. Constatando suas regularidades, elabora experimentos capazes de reproduzi-los. Bem, aqui está dizendo que os fenômenos são uma capacidade de qualquer um que, ao elaborar esses fenômenos, nós buscamos reproduzir. Quando consideramos fenômenos tudo aquilo que acontece na natureza, associamos a uma concepção filosófica que entende o processo de fazer ciência como observar fenômenos, constatar suas regularidades, elaborar experimentos capazes de reproduzir, formular
hipótese e concluir leis que descrevem esses fenômenos ou teorias que os expliquem. Dentro dessas concepções denominadas genericamente empíricas, positiva- positivistas, a objetividade do cientista é tão maior quanto menor for sua interferência sobre o objeto de estudo, ou seja, quanto maior for a separação sujeito-objeto. É que quanto mais o ambiente for preparado para aquela reação química, para aquele estudo, melhor para ter um maior conhecimento de estudo sobre determinada ciência, sobre determinado fenômeno, ou sobre determinada reação química. É como se toda pessoa que fosse gravar um vídeo, a exemplo, preparasse todo um estúdio, toda a ambientação para que fazesse aquele momento acontecer da maneira mais correta, que a pessoa acredita que o seu público vai gostar. O cientista, de certa forma, ele faz muito isso. Quanto mais distante ele estiver daquela reação em estudo ou daquele ambiente em estudo, muito melhor, para se evitar a quantidade de erros possível. Na ciência contemporânea, essa concepção se modifica radicalmente. Cientistas já não são meros contempladores da natureza. Aqueles e aquelas que estudam os fenômenos dados pela natureza, hoje em dia, cientistas constroem fenômenos que seguem e existem naturalmente, transcendendo a um objeto dado. Isso é facilmente constatado na química. Químicos produzem substâncias sintéticas, ou seja, substâncias que não existem na natureza, com propriedades compe- completamente novas. Constrói moléculas com características apropriadas a determinados fins. Esse processo de construção se faz por uma dupla via, instrumental e teórica. Há um instrumento mediador, mediando a relação sujeito-objeto, e uma teoria capaz de permitir a compreensão do fenômeno e do instrumento. Analisamos neste artigo como essa concepção de fenômenos é capaz de nos fazer repensar as tradicionais classificações dos fenômenos em físico e químico, evidenciando suas limitações, bem como permitindo a melhor compreensão das reações químicas e das formas como as representamos e classificamos. Algumas reações químicas. Alguns livros didáticos permanecem com uma classificação antiga, distinguindo os fenômenos em reversíveis físicos e irreversíveis químicos. Isso porque os fenômenos físicos são considerados superficiais, transformações ligeiras, e os fenômenos químicos profundos, transformações mais definitivas. Como eu havia falado, né, a- as reações químicas são algo bem mais profundos, enquanto os fenômenos físicos é algo mais fácil, ele não vai ter essa profundidade. Mas, no entanto, isso não quer dizer que os fenômenos físicos vai ser reversíveis. O que eu estou falando? Temos uma sacola. Eu amassando essa sacola, ou se eu arrancar alguma parte dela,
não quer dizer que a sacola vai voltar no seu estado inicial. Por isso que diz reversível. A ideia de reversibilidade é quando isso volta ao seu estado natural. Pois se nós observarmos a sacola, vai ter novas ondulações que não tinha antes de ser amassada, antes de ser totalmente amassada. E para nós obtermos a sacola sem essa situação, sem essas amassaduras, é muito difícil de acontecer. Outro fato é, se eu arrancar só um pedaço dessa sacola, quando eu arranco um pedaço dessa sacola, isso é um fenômeno totalmente físico. Mas se eu quiser novamente anexar esse pedaço nessa sacola, tem que ser algo totalmente químico, retirando o fato das amarras, né? Quando você coloca amarra, quando você coloca alguma coisa do tipo, é um fenômeno totalmente físico. Mas em tese, sem um objeto exterior para nós termos essa sacola de volta, seria somente pelo pela uma reação química. Hum. Assim como uma folha de papel. Que tá uma folha de papel inteira, o fato de eu pegar, ó, rasgar a folha de papel é um fenômeno totalmente físico. Agora, se eu tentar adicionar esse pedaço de papel aqui, assim, isso é um fenômeno também físico. Agora, se eu quiser de fato que esse papel se una a esse, eu só posso fazer isso através de fenômenos químicos. Recapitulando, rasgando, totalmente físico. Rasgando, totalmente físico. Se eu quiser uma união externa, se eu quiser uma união externa, fenômeno físico. Agora, se eu quiser uma união perfeita, totalmente interna, nós temos que ir para as reações químicas. Essa diferenciação mostra-se equivocada, porque a reversibilidade não é um critério científico de distinção dos diferentes fenômenos. Dupa. Dobrar uma barra de ferro ou rasgar uma folha de papel, por exemplo, não são atos que impliquem a constituição de novas substâncias e tampouco são reversíveis. Por outro lado, a reação química, exemplo, o gás oxigênio mais o gás iodo, transformando o gás incolor, é, iodeto de hidrogênio. Aqui o gás hidrogênio tem uma coloração castanha. Tem uma coloração castanha que quando ele vai reagir com iodo vai ter uma coloração totalmente incolor. Tem sua reversão com a variação da temperatura facilmente observadas, já que é endotérmica. Essa reação é uma reação endotérmica, ou seja, é uma reação que vai puxar calor do meio ambiente. Ele está dizendo aqui que essa reação é reversível. Embora na literatura essa seta seria uma seta de ida e de volta para ser melhor representada. Mas nós estamos falando de um artigo de 1995, né?
Então, detalhes. Outra forma que muitos livros didáticos utilizam para distinguir fenômenos físicos e químicos é a variedade de propriedade macroscópica das substâncias. Também aí podemos encontrar problemas. A vaporização da água e a dissolução de açúcar em água acarretam grandes diferenças nas propriedades macroscópicas e, no entanto, não costumam classificar as mudanças de fase e as dissoluções como fenômenos químicos. Se essas e outras formas de classificação se mostram equivocadas, porque nós perde- perdemos, perdemos a era? Por que que nós nos pendemos a ela? Aqui ele fala no fato que, que a vaporização da água não é um fenômeno químico, assim como a evaporação da água, mas que intimamente vai se relacionar a pequenas moléculas, assim como o açúcar. Intimamente, nós estamos falando de pequenas moléculas. Deixamos de perceber que, mesmo do ponto de vista energético, os limites entre os fenômenos comumente classificados como físicos e químicos não são nada rígidos. Por exemplo, o processo de hidratação do sulfato de cobre, em que a passagem do branco ao azul intenso é um fenômeno físico ou químico. Ó, bem aqui, ó, esta passagem do sulfato de cobre, que vai acontecer com a adição de água. É um fenômeno físico ou químico? Essa é a pergunta. Para uma substância totalmente sólida. Na graduação de Química, nós estudamos algo, critério de informação, né? Na graduação em Química, nós estudamos algo chamado metais de transição. Quando nós estudamos esses metais de transição, nós vemos sim muitas dessas ligações químicas para formar os complexos metálicos, que no caso é isso que está acontecendo. Além do mais, de maneira geral, trabalhamos com processos tradicionalmente classificados tanto como químico quanto como físico. Muitas vezes, muitas vezes acontecendo conjuntamente na reação do hidróxido de sódio sólido com ácido clorídrico aquoso. A dissolução, a reação e hidratação de íons em outros processos também ocorre paralelamente. Mudanças de fase. Ah, pessoal, também é interessante citar que aqui é uma reação química, viu? No caso, é a água vai entrar em reação com o sulfato de cobre, transformando essa substância hidratada, porque o cobre vai fazer uma ligação hexacoordenada. Hexacoordenada. Por causa disso, que nós vamos ter o que nós chamamos de complexo metálico. Me- Complexo metálico com 8 ligações. 7 ligações, deixa eu ver. No caso aqui, vai ser 7 ligações. Vai ser o cobre,
no centro da molécula, fazendo duas ligações com sulfato e as outras moléculas de água ao redor. É, viu? E essas ligações vai fazer com que os elétrons do cobre sofram um efeito, efeitos químicos, que é explicada pela TCC. Pela TCC ou pela TOM, teoria do orbital molecular. Caso aqui não seja reação química, depois eu venho e explico. Mas eu acredito que é reação química por causa do, dos inúmeros efeitos internos que tem que acontecer na molécula, no cobre, especialmente. Na reação do hidróxido de sódio sólido ou com ácido clorídrico aquoso, há uma dissolução, reação e hidratação de íons. Em outros processos, também ocorre paralelamente mudanças de fase. Isso é muito interessante, porque o hidróxido de sódio, ele diz que vai acontecer uma reação e hidratação de íons. Essa reação que acontece dessa forma, ó. Muitos conceitos que a pessoa. Ponto. Por que é que ele disse que vai acontecer uma hidratação e uma reação? Nós temos bem aqui, ó, o hidróxido de sódio mais HCl. Geralmente eu vou até mudar aqui a cor do HCl, porque nós chamamos essa reação aqui de uma reação de dupla toca, viu? Nós chamamos essa reação aqui ó, de dupla toca. Por quê? Porque nós vamos ter o colo de uma parte, que aqui no vídeo eu estou desenhando em vermelho, se ligando com o sódio, que está em peito. E o hidrogênio do HCl, do ácido clorídrico, se ligando à hidroxila do sódio. Ponto. Nós geralmente chamamos essa reação aqui de uma reação de dupla toca, por causa desse efeito. E aí, ele diz no texto que nós vamos ter uma reação de hidratação, aqui ó, hidratação, presença da água. Apareceu a água, nós temos a hidratação. E nós vamos ter uma reação química. Está aqui. Vamos ter uma hidratação e vamos ter formação do sal de cozinha. Hum. Assim sendo, torna-se muito mais importante que os alunos compreendam a multiplicidade de fenômenos com que trabalhamos, sabendo reconhecê-los, descrevê-los e explicá-los com base em modelos científicos, ao invés de se penderem a classificações mecânicas.
O artigo apresentado na seção Aluno em Foco neste número de Química Nova na Escola apresenta outros argumentos que reforçam essa conclusão. Com esses pressupostos, podemos compreender que, na ciência contemporânea, a reação química não é apenas o fenômeno químico que ocorre naturalmente, produzindo novas substâncias, é também um programa artificial de produção de novas substâncias. O químico pesqui- pesquisa quais reações serão capazes de produzir substâncias com as propriedades desejadas. E o processo reacional só pode ser compreendido mais claramente se associarmos as transformações das substâncias às transformações energéticas de forma dinâmica, evitando a abordagem mecânica, mero jogo de armar que normalmente conferimos ao ensino das reações, através de suas representações as equações químicas. Representação das reações químicas, as equações. A equação molecular tem sido ensinada a nossos alunos dos níveis fundamental e médio, quase como uma profissão de fé. Ela é a base para as usuais classificações das reações. Em síntese, analisar dupla toca e simples toca ou deslocamento, mas porque assim procedemos se comunicamos, trabalhamos com reações em soluções aquosas. Algumas pistas para responder essa questão encontramos na origem histórica desse modelo. Em 1812, Berzelius apresenta uma concepção influenciada pelo mecanismo ni- newtoniano, que visa comparar a força da afinidade química com a força mecânica. Seu objetivo maior era um dia poder expressar as afinidades dos elementos nas substâncias tal como se expressa forças mecânicas. Quando utilizamos as equações químicas e suas classificações indistintamente para meio aquoso e não aquoso, estamos simplesmente seguindo Berzelius, sem atentar para o desenvolvimento posteriores da química. Berzelius desenvolveu o sistema dualístico dos compostos químicos, tendo por base sua visão de afinidade e sua teoria eletroquímica. A ligação química é concebida como tendo natureza elétrica e as substâncias são representadas por pares em que uma das partes é eletricamente positiva e a outra eletricamente negativa. Exemplo: sulfato de sódio era, era essa substância aí que eu não sei, cujas unidades podem ser mais uma vez divididas em componentes eletro, eletropositivos e eletronegativos. Com essa teoria, Berzelius explica claramente as reações de dupla troca AB mais CD ou de deslocamento AB mais C é igual a C, B mais A, nas quais a polaridade elétrica se encontra mais bem neutralizada nos produtos, como ele estabelecerá uma escala de eletropositividade das substâncias a partir de experimentos eletrolíticos.
podiam-se concluir logicamente quais reações deveriam ocorrer. Hoje, quando utilizamos as equações químicas e suas respectivas classificações indistintamente para meio aquoso e não aquoso, estamos simplesmente seguindo Berzelius, sem atentar para o desenvolvimento posterior da química, como, por exemplo, a teoria da dissociação eletrolítica de Arrhenius e as teorias de ligação química. Se não vejamos a reação de neutralização do hidróxido de sódio pelo HCl, pelo ácido clorídrico, é considerada de dupla troca, quando em solução aquosa deveríamos ser considerada como síntese da água a partir do de idônio, hidroxila. Isso ocorre porque a solução aquosa de hidróxido de sódio é uma solução contendo íons sódio e hidróxido dissociados à solução aquosa de HCl e é uma solução contendo íons hidroxila e cloro. Assim sendo, a reação se dá apenas entre idônio e hidroxila, e os íons Na e Cl permanecem dissociados. Aqui é interessante notar que ele dá ênfase. Se não vejamos a reação de neutralização de hidroxol pelo HCl, é considerada de dupla toca. Normalmente ela é considerada de dupla toca e de fato é de dupla toca. No entanto, todavia, em solução aquosa, deveria ser considerada como síntese da água. Em solução aquosa, é uma reação totalmente diferente. Nós poderíamos considerar somente simplesmente síntese da água, porque na verdade verdadeira, essa substância aqui na água, no recipiente aquoso, aqui ó, é um, nós temos é isso. Isso rodeado de moléculas de água, viu? Isso totalmente rodeado de moléculas de água. E na natureza, quando nós vamos falar do HCl em água, nós vamos ter também isso. Porque pela definição de arrênios, aqui é uma base forte e aqui é um ácido forte. E quando estão em reação química, fazer aqui um recipientezão maior. E quando elas estão em reação química, a única reação que vai acontecer é a formação de água. Ó, é a formação de água. Pois em solução química, o HCl não vão estar formando sal de cozinha, porque eles são totalmente distantes um do outro. Eles só vão se unir quando nós retirarmos toda a água. É um experimento chamado de destilação, quando nós retiramos toda a água nessa situação aqui, que é um experimento de destilação, separação de sólidos de líquidos.
E aí sim, nós teremos o sal de cozinha, que é a reação de dupla-toca. Porque, na verdade, em sua grande maioria, de fato, o experimento que nós fazemos em laboratórios de química são experimentos em solução aquosa, pois o hidróxido de sódio, ele é uma substância sólida. Ele é uma substância sólida e o HCl não é uma substância líquida. No laboratório de química, por, no- por isso daqui ser uma reação muito forte, nós geralmente diluímos essa reação em água. E quando nós diluímos essa reação em água, nós não temos mais hidróxido de sódio. Nós já vamos ter íons de sódio mais íons de hidróxido. E vamos ter aqui íons de H+, que eu estou representando assim, mas no artigo ele está representando assim, nós vamos ter isso daqui. E na reação mesmo, nós vamos ter isso, ó. Que nada mais, nada é mais é que a síntese de água. É isso que ele está explicando aqui no artigo. Hum. Da mesma forma, a reação de deslocamento entre zinco e sulfato de cobre deveria ser considerado oxirredução em solução aquosa. Uma troca de elétrons entre um metal zinco e os íons, tornando zinco 2+ e cobre metálico. Os íons sulfato não participam da reação, permanecendo dissociados. Permanecendo dissociados. Em resumos, não há trocas ou deslocamento quando tratamos de íons dissociados em solução aquosa. E mesmo que no nível fundamental não trabalhemos com teorias de dissociação, perde o sentido nos preocuparmos com classificações que não têm utilidade nem na vida prática, nem no campo científico. Aqui, novamente, em solução aquosa, nós vamos ter literalmente só a separação do sulfato de cobre e do zinco. Nós não vamos ter aquela reação de dupla toca. Nós não vamos ter essa reação aqui, ó. Uhum. Zinco mais sulfato de cobre. Nós não vamos ter, que é também chamada de reação simples toca. Ops, nós não vamos ter isso. Eita, Castel. Nós não vamos ter isso, porque na verdade em solução aquosa, que é o que realmente acontece no laboratório, são os íons de zinco fazendo separação,
fazendo separação. Uhum. Mais o cobezinho. Em outras palavras, nós vamos ter esse caboclo aqui na reação, na vida real, vamos ter esse caboclo, que é o íon de cobre, mais esse íon de zinco, ambos interagindo com íon sulfato de sódio. Íon sulfato. Em que esse sulfato vai ter uma maior interação com zinco, beleza. Mas esse caboclo aqui também ainda vai estar em reação química. E nós não vamos ter o que nós chamamos de sulfato de zinco. Nós vamos ter mais um modelo de interação, que as duas substâncias vai estar lá na água. Mas o mais importante dizer é que o zinco vai perder os dois elétrons dele para o sistema, para estabilizar o sistema do sulfato. Basicamente é isso que ele está dizendo. Que essa reação é a reação de oxirredução do que considerado uma reação de simples troca, porque são reações feitas no meio aquoso. Em resumo, não com isso, não apenas mantemos nossos alunos com um conhecimento obsoleto, mas dificultamos sua compreensão das espécies iônicas e dos processos de equilíbrio. Por exemplo, quando repetimos o grande erro de muitos livros didáticos ao expressar equações como nesse processo, nesse caso, os livros didáticos levam alunos a pensar nesse processo como sendo uma possibilidade de formação do hidróxido de sódio. A dissolução em água do cianeto, comumente conhecida como cian- cianoleto, veneno letal que origina o gás cianídrico, utilizado nas câmaras de gás para a execução de condenados, expressa dessa forma, desconsidera que este é a soma de dois processos, com extensão com extensa divisas. A dissolução do Na do sal, cianeto de sódio, tendendo a 100%, e a protonação do cianeto pela água, extensão mínima. Considerações finais. Em face das discussões apresentadas acima, percebemos que precisamos nos preocupar menos com certos formalismos que enfatizamos as classificações em detrimento do desenvolvimento dos conceitos. Em seus primeiros contatos com a química, uma aluna ou um aluno precisa compreendê-los como o estudo das reações químicas, reações essas que
define as propriedades químicas das substâncias é importante, não só para o entendimento da química, mas também para a formação do pensamento científico de alunos e alunas, de maneira mais ampla. Desenvolvemos a noção de propriedades como fruto de uma reação entre substâncias, como foi discutido no artigo O Mito da Substância no primeiro número desta revista. Para tanto, conceituação de fenômenos, sem considerar classificação limitadas em fenômenos físicos e químicos, permite que encaremos a transformação no sentido mais amplo, não apenas natural, não apenas observável, mas programada, construída pela via experimental e teórica. Talvez seja difícil mudar, e é assim que fomos ensinados, e é assim que pensamos até hoje. Mas a clareza racional é a melhor aprendizagem de nossos alunos. Certamente compens- compensarão as dificuldades iniciais. Aqui traz uma nota, eu vou ler essa nota. Notas. Trata-se de um conceito que se diferencia de nossa atual concepção de eletropositividade. Para Berzelius, a eletropositividade era medida a partir de processos eletrolíticos, eh, estando mais próximos do conceito que hoje temos para potencial de eletrodo. Para conhecer com mais detalhes essa escala de eletropositividade de Berzelius, bem como sua teoria eletroquímica, sugerimos a leitura do livro de Helmholtz, citados na bibliografia. O hidrônio é representado simplificadamente como H3O+, mas o póton, o póton atrai mais moléculas de água, podendo formar o íon H9O4+. Fotonar significa receber o póton. O íon hidrogênio da água ou de outra espécie que atuem como ácido de Bostenholm. Muito bom o artigo, gostei. Eu, como docente, acho que eu já tinha lido esse artigo há muito tempo atrás, mas eu reaprendi novos conceitos. Quer dizer, reaprendi a raciocinar a um raciocínio químico. Mas, no entanto, pessoal, embora esse artigo seja bastante relevante para a nossa área de pensamento, o que acontece nos livros é justamente o que ele diz. E o que acontece na vida real. Nós não levamos em conta os efeitos do sistema aquoso. Nós só dizemos que as reações acontecem, sendo, sendo que às vezes é só fenômenos, sendo que às vezes não é uma reação propriamente dupla-toca, de simples toca, principalmente em ambiente aquoso, que na água ela faz dissolução da maioria dos íons. E é esses íons que vão interagir com as moléculas. Esses íons que vão interagir entre si. Mas é bastante interessante que quando
essa formação de íon, a exemplo ele deu, embora seja ainda uma reação química, mas não é uma reação química de simples troca, no caso que ele já mostrou, e sim agora uma reação de oxirredução, porque é uma reação que vai ter prioritariamente a transferência dos elétrons e não a formação de substâncias químicas novas. Nós estamos transferindo elétrons e não formando novas substâncias químicas. Mas é bastante interessante esse livro. Mas vale ainda eu ressaltar, só para encerrar, que em nossas provas de concursos, em nossos livros didáticos, em outras literaturas, vindo até de outros países, não se leva esse efeito no qual ela está comentando, que ela está comentando no livro. Embora seja um efeito de fato real, mas até mesmo porque nas provas ou nos concursos, ele não vai botar, geralmente ele não bota efeito aquoso. Ele só bota lá a reação nua e seca. Em muitos sistemas, ele só bota a reação nua e seca. Mas, no entanto, quando nós vamos para o laboratório, sim, aí sim que nós usamos o sistema aquoso na sua grande maioria. Em 99% dos casos, nós usamos em sistema aquoso. Mas nas provas e nos livros, ele não diz. 80% das reações ele não vai dizer, ó, isso está acontecendo em meio aquoso. Ele não vai dizer. Mas ele ainda bota até imagens. Ele coloca imagem, mas muitas vezes ele não diz que é em meio aquoso. E também isso é interessante para ser atentado. Obrigado, valeu.